Imagine-se, você entra na academia, a confiança em alta, as veias saltando, o peitoral preenchendo a camiseta de uma forma que nunca antes imaginou. Você se aproxima do espelho e o que vê é a materialização de meses, talvez anos, de dedicação. Um peitoral que irradia força, volume e definição. Essa imagem não é um sonho distante, é uma realidade ao seu alcance. Por muito tempo, a busca por um peitoral verdadeiramente imponente foi cercada de mitos, informações desencontradas e técnicas ineficazes que roubavam seu tempo e sua energia. Pessoas se frustravam, estagnavam e, muitas vezes, desistiam, convencidas de que a genética era o único fator determinante. Mas e se eu te disser que a genética é apenas uma parte da equação? E se existirem atalhos comprovados, baseados em ciência e na experiência de milhares de atletas, que podem acelerar exponencialmente seus resultados? Você já se perguntou por que alguns indivíduos parecem ter um desenvolvimento peitoral superior, mesmo com treinos aparentemente semelhantes aos seus? A resposta é simples e direta. Eles utilizam uma combinação de exercícios e técnicas que ativam as fibras musculares do peitoral de forma mais eficaz e completa. E a segunda questão que provavelmente ecoa em sua mente é: como posso replicar esses resultados e transformar meu próprio peitoral em uma obra-prima de volume e força? A solução reside em focar em movimentos multiarticulares que recrutam grandes grupos musculares, combinados com técnicas de execução perfeitas e uma progressão de carga inteligente. Esqueça os truques da moda e os atalhos sem fundamento. A verdade está na aplicação consistente dos fundamentos, e é exatamente isso que vou desvendar para você hoje. Prepare-se para uma revolução em seu treino de peito. Supino reto com barra, o rei indiscutível do desenvolvimento peitoral. Se existe um exercício que é sinônimo de desenvolvimento de peito, é o supino reto com barra. Este movimento clássico não é apenas um teste de força, é uma ferramenta poderosa para construir massa muscular significativa no peitoral maior, com ênfase nas fibras da porção média e inferior. Sua eficácia reside na capacidade de sobrecarregar progressivamente os músculos, recrutando um grande número de unidades motoras e estimulando o crescimento. Mas, como todo rei, o supino exige respeito e técnica impecável para reinar supremo em seu treino. A execução correta do supino começa com a posição no banco. Deite-se com os olhos abaixo da barra, os pés firmemente plantados no chão, formando uma base sólida. A pegada deve ser ligeiramente mais aberta que a largura dos ombros, permitindo que seus antebraços fiquem perpendiculares ao chão no ponto mais baixo do movimento. Antes de iniciar, crie uma leve curvatura na lombar, empurrando os ombros para trás e para baixo, aproximando as escápulas. Isso não apenas protege seus ombros, mas também proporciona uma plataforma estável para o levantamento. Pense em esmagar a barra em direção aos seus ombros para travar essa posição. Ao retirar a barra do suporte, respire fundo e contraia o abdômen. Desça a barra de forma controlada, mirando na porção média do seu peito. É crucial que o movimento seja lento e deliberado, sentindo o alongamento das fibras musculares. Evite o erro comum de quicar a barra no peito ou usar o impulso. No ponto mais baixo, a barra deve tocar levemente ou chegar bem próximo ao seu peito, mantendo o controle total. A subida deve ser explosiva, empurrando a barra para cima e ligeiramente para trás, em direção aos seus olhos. Conecte-se com o peito, visualize-o contraindo-se poderosamente para mover o peso. Não pense em empurrar com os braços, mas sim em espremer o peito para levantar a barra. A progressão de carga é fundamental no supino. Comece com um peso que você possa controlar para 8-12 repetições com boa forma. À medida que você fica mais forte, aumente o peso gradualmente. Não se preocupe em levantar cargas exorbitantes se a forma estiver comprometida. A qualidade da repetição supera a quantidade de peso. Uma técnica avançada para o supino é a pausa no ponto mais baixo. Ao tocar o peito, segure por 1-2 segundos antes de empurrar. Isso elimina qualquer impulso e força o peito a trabalhar de forma mais intensa, aumentando a ativação muscular. Outra variação poderosa é o supino com pega fechada, que foca mais no tríceps, mas também ativa a porção interna do peitoral. Incluí-lo ocasionalmente pode ser benéfico para o desenvolvimento geral. Muitas pessoas cometem o erro de não aquecer adequadamente antes do supino, o que pode levar a lesões. Comece com algumas séries leves, focando na mobilidade dos ombros e na ativação das escápulas. Alongamentos dinâmicos como rotações de braço e elevações laterais leves podem preparar seus músculos para a carga. Além disso, a recuperação é tão importante quanto o treino.
Certifique-se de dormir o suficiente e de consumir uma dieta rica em proteínas para permitir que seus músculos se reparem e cresçam. Lembre-se, o supino reto com barra é a pedra angular do seu treino de peito. Domine-o e você estará no caminho certo para construir um peitoral massivo e impressionante. Supino inclinado com halteres, esculpindo a parte superior do peito. Enquanto o supino reto constrói a massa geral, o supino inclinado com halteres é o escultor da porção superior do peito, uma área que muitos lutam para desenvolver. Ter uma parte superior do peito bem desenvolvida não apenas complementa o volume geral, mas também cria uma estética de armadura que realmente salta aos olhos. O uso de halteres, em vez de barra, permite uma maior amplitude de movimento e uma ativação muscular mais profunda, além de corrigir possíveis desequilíbrios de força entre os lados. Para configurar o banco inclinado, um ângulo de 30 a 45 graus é ideal. Ângulos muito altos podem transferir o estresse para os ombros, enquanto ângulos muito baixos se aproximam do supino reto. A posição dos halteres antes de iniciar o movimento é crucial. Sente-se no banco, apoie os halteres nas coxas e com um leve impulso, traga-os para a posição inicial no peito, um de cada vez. Deite-se no banco, posicionando os halteres com as palmas das mãos voltadas uma para a outra ou ligeiramente viradas para frente, dependendo do que for mais confortável para suas articulações. Mantenha os cotovelos ligeiramente flexionados e para baixo, sem abri-los demais para os lados, protegendo assim a articulação do ombro. A descida dos halteres deve ser lenta e controlada, permitindo que seus cotovelos se flexionem e os halteres desçam em um arco natural, esticando as fibras da porção superior do peito. Imagine que você está abraçando uma árvore enorme, sentindo o alongamento no topo do peito. Vá até um ponto em que sinta um bom alongamento, mas sem comprometer a estabilidade do ombro. A subida é onde a magia acontece. Empurre os halteres para cima e ligeiramente para o centro, focando na contração máxima da porção superior do peito. No topo do movimento, evite o erro de bater os halteres um no outro. Mantenha uma ligeira distância entre eles, o que mantém a tensão contínua nos músculos. Uma dica de ouro para o supino inclinado com halteres é a rotação de pulso. Comece com as palmas das mãos viradas para frente e, à medida que você desce, gire os pulsos para que as palmas se voltem uma para a outra no ponto mais baixo. Ao subir, inverta a rotação. Essa pequena mudança pode intensificar a contração da porção superior do peito e proporcionar um estímulo diferente às fibras musculares. Outra técnica avançada é o drop set. Após atingir a falha muscular com peso, imediatamente pegue um par de halteres mais leves e continue o movimento até a falha novamente. Isso satura as fibras musculares e promove um crescimento adicional. A variedade de halteres é uma vantagem significativa em relação à barra. Seus músculos não apenas recebem um estímulo mais completo devido à maior amplitude de movimento, mas também você pode identificar e corrigir assimetrias de força. Se um lado do seu peito é mais fraco, o halter permite que você trabalhe esse lado de forma independente, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado. Lembre-se de manter a tensão constante durante todo o movimento. Não descanse no topo ou na parte inferior da repetição. Mantenha o músculo sob estresse contínuo para maximizar o crescimento. O supino inclinado com halteres é seu aliado estratégico na busca por um peitoral completo e simétrico. Crucifixo inclinado com halteres, isolamento e picos de contração. Se os supinos são os construtores de massa, o crucifixo inclinado com halteres é o refinador, o isolador que esculpe a forma e cria aquele pico na parte superior do peito que tanto admiramos. Enquanto os supinos são movimentos de empurrar, o crucifixo é um movimento de adução do braço, que isola as fibras do peitoral de uma maneira única, focando na contração máxima e no alongamento. Configure o banco inclinado no mesmo ângulo do supino inclinado, 30 a 45 graus. Segure um halter em cada mão, com as palmas das mãos voltadas uma para a outra. Deite-se no banco, estendendo os braços acima do peito, com uma ligeira flexão nos cotovelos. Essa flexão é crucial para proteger suas articulações. Nunca trave os cotovelos. Pense em manter essa microflexão constante durante todo o movimento, como se você estivesse abraçando um barril. A descida dos halteres deve ser lenta e controlada, abrindo os braços lateralmente em um arco amplo, como se estivesse abrindo suas asas. Sinta o alongamento profundo no peito, mas sem ir além do seu limite de flexibilidade ou colocar estresse excessivo nos ombros. O objetivo é sentir o músculo esticar, não a articulação forçar. A subida é o ponto alto do exercício. Contraia o peito com força, trazendo os halteres de volta para o centro em um arco,
imaginando que você está espremendo algo entre seus braços. No topo, não bata os halteres. Mantenha uma leve distância para manter a tensão. O segredo aqui é o pico de contração. No ponto mais alto do movimento, contraia seu peito com o máximo de força possível por um segundo, realmente sentindo as fibras musculares se ativarem. Um erro comum no crucifixo é usar um peso excessivamente pesado, o que transforma o exercício em um tipo de supino com braços esticados, tirando o foco do isolamento do peito. Escolha um peso que permita que você execute o movimento com controle total e sinta a contração e o alongamento do peito. A conexão mente-músculo é particularmente importante no crucifixo. Concentre-se em sentir o peito trabalhar em cada centímetro do movimento. Visualize as fibras musculares se contraindo e se estendendo. Variações incluem o crucifixo reto com halteres e o crucifixo declinado com halteres, que focam em diferentes porções do peitoral. O crucifixo inclinado, no entanto, é o mais eficaz para atingir a parte superior do peito e criar aquela separação e plenitude desejadas. Você também pode experimentar o crossover na polia alta, que oferece uma resistência constante durante todo o movimento e é excelente para o pico de contração. O crucifixo inclinado com halteres é o seu aliado para refinar a forma do peito, adicionando detalhes e uma plenitude que transformará seu físico. Flexões de braço. Puxe o PS, o clássico versátil para força e resistência. Pode parecer básico, mas as flexões de braço, ou puxe o PS, são um exercício fundamental e incrivelmente eficaz para construir força, resistência e massa muscular no peitoral, tríceps e ombros. Sua versatilidade, a capacidade de serem realizadas em qualquer lugar e a infinidade de variações as tornam indispensáveis para qualquer programa de treino de peito, desde iniciantes a atletas avançados. A forma básica da flexão começa na posição de prancha, com as mãos ligeiramente mais abertas que a largura dos ombros e alinhadas com o peito. Mantenha o corpo reto da cabeça aos calcanhares, formando uma linha sólida. Não deixe o quadril cair ou levantar demais. A descida deve ser controlada, flexionando os cotovelos e levando o peito em direção ao chão. Mantenha os cotovelos apontando ligeiramente para trás e para fora, não totalmente para os lados, para proteger os ombros. Desça até que seu peito esteja a poucos centímetros do chão ou toque-o levemente. A subida deve ser potente, empurrando o chão para longe de você até a posição inicial, contraindo o peito e o tríceps. A beleza das flexões reside em suas variações, que permitem progredir e atingir diferentes partes do peito e níveis de força. Para iniciantes, as flexões com os joelhos apoiados são uma excelente forma de começar, reduzindo a carga. À medida que você ganha força, avance para as flexões padrão. Para intensificar o desafio, experimente as flexões declinadas, onde você eleva os pés em uma superfície, banco, cadeira. Quanto mais alta a elevação, maior o foco na porção superior do peito. Outras variações notáveis incluem as flexões diamante, com as mãos próximas formando um triângulo, que focam intensamente no tríceps e na porção interna do peito. As flexões com as mãos mais abertas ativam mais a porção externa do peito. Para um desafio explosivo, as flexões pliométricas, com palmas, desenvolvem potência muscular. Você também pode usar um colete de peso ou colocar anilhas nas costas para adicionar resistência e continuar a progressão de carga. Incorporar as flexões em seu treino de peito pode ser feito de várias maneiras. Elas podem servir como um aquecimento eficaz antes de pesos mais pesados, ou como um finisher para saturar os músculos no final do treino. Você também pode utilizá-las em circuitos para melhorar a resistência muscular. O foco deve ser na qualidade da repetição, não na quantidade. Mantenha a forma perfeita em cada repetição, mesmo que isso signifique fazer menos. As flexões de braço são uma prova de que nem sempre são necessários equipamentos sofisticados para construir um físico impressionante. Elas são um exercício atemporal que, quando executado corretamente e com progressão, pode levar seu desenvolvimento de peito a um novo patamar. E se você está pronto para transformar não só o seu peitoral, mas todo o seu corpo, e continuar desvendando os segredos do treino eficaz, não perca mais tempo. Clique no botão de inscrever-se abaixo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde traremos ainda mais dicas e técnicas para você alcançar seus objetivos.